Shalom, bem-vindo a mais uma edição de Or Hadash, Nova Luz na Sua Vida, uma meditação semanal da Torá. Hoje eu gostaria de convidá-los a prestar bem atenção numa mensagem que foi pregada em uma sinagoga há muitos anos atrás por Shaul. Ele realmente conhecia, ele era realmente um grande estudioso, estudou aos pés de Gamaliel, ele era profundo conhecedor da Torá. E veja a mensagem que ele falou para aquela comunidade judaica e que pode ser muito útil para você também. Ouça. Ele começou assim. Então Shaul pôs-se em pé, acenou com a mão e disse: Amigos israelim e tementes a Deus, ouçam-me. O Deus do povo de Israel escolheu nossos pais. Ele fez o povo crescer durante a permanência no Egito como estrangeiro e com braços estendidos fez sair daquela terra. Durante cerca de 40 anos, ele cuidou deles no deserto e depois de ter destruído 7 nações de Canaã, deu a terra deles a seu povo como herança. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, ele lhes deu juízes, até o tempo do profeta Shemuel. Então o povo pediu um rei, e Deus lhes deu Shaul ben Kish, da tribo de Benjamim. Depois de 40 anos, Deus o removeu e suscitou-lhe Davi como rei, dando sua aprovação com as seguintes palavras: Encontrei em David ben Ishai um homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que desejo. Em cumprimento de sua promessa, Deus trouxe a Israel, dentre os descendentes deste homem, um libertador, Yeshua. Antes da vinda de Yeshua, Yohanan proclamou a todo o povo de Israel uma imersão relacionada com o voltar-se a Deus abandonando o pecado. Quando Yohanan estava terminando o seu trabalho, ele disse: Quem vocês pensam que eu sou? Bem, eu não o sou. Mas depois de mim, vem alguém cujas sandálias sou indigno de desamarrar. Irmãos, filhos de Avraham e tementes a Deus, que estão entre vocês, a nós foi enviada a mensagem desta libertação. Porque o povo que vive em Jerusalém e seus líderes não reconheceram quem era Yeshua, nem entenderam a mensagem dos profetas lida a cada Shabat, e deste modo cumpriram esta mensagem ao condená-lo. Eles não conseguiram encontrar nenhuma base legítima para a sentença de morte. Entretanto, pediram a Pilatos que o executasse. Quando cumpriram todas as coisas escritas a respeito dele, ele foi tirado da estaca e colocado em um sepulcro. Mas o Eterno ressuscitou dentre os mortos. Ele apareceu durante vários dias àqueles que tinham ido com ele da Galil para Jerusalém, e eles são agora testemunhas dele para o povo. Quanto a nós, que lhes trazemos as boas novas do que o Eterno prometeu a nossos pais, ele cumpriu para nós, os seus filhos, ressuscitando Yeshua, como está escrito no Salmo 2: Você é meu filho, hoje eu me tornei seu pai. E a respeito de sua ressurreição dos mortos, para nunca entrar em decomposição, ele disse: Eu darei as coisas santas e fidedignas de Davi a você. Isto é explicado em outro lugar: Tu não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Porque Davi, de fato, serviu aos propósitos de Deus em sua geração, mas depois disso morreu. Foi sepultado com seus pais e sofreu decomposição. Entretanto, aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Portanto, irmãos, quero que saibam que mediante este homem é anunciado o perdão dos pecados, isto é,
Deus purifica todo que deposita sua confiança neste homem, até mesmo as coisas que não podiam ser purificadas pela Torá de Moshe. Cuidem, então, para que esta palavra encontrada nos profetas não lhes aconteça. Vocês escarnecedores, olhem, admiram-se e morram, porque nos dias de vocês estou fazendo uma obra na qual não crerão, ainda que alguém a explicasse a vocês. Shaul, ele falou para aquele grupo de pessoas. Existiam ali vários judeus, entre eles também haviam alguns prosélitos, alguns convertidos de origem grega, que eram chamados tementes a Deus. Eles haviam aderido à Torá, deixando os seus deuses. Quando Shaul falou a respeito de Yeshua e mostrando quem ele era de fato, a sua história, a sua origem e o propósito do Eterno, muitos daqueles judeus bastante dedicados ao Eterno e também esses goim que receberam a Torá para a sua vida, todos eles entenderam, pelo menos aquele grupo, uma boa parte daquele grupo, compreendeu que realmente Yeshua era o Mashiach. Compreenderam que o propósito do Eterno se cumpriu nele. Como eu disse anteriormente, Shaul era um homem muito bem versado na Torá. Não era um homem que se deixaria levar por qualquer vento de ideias, vento de doutrinas, de forma nenhuma. Ele era bastante zeloso, a ponto mesmo de, sendo jovem, ter autorização do Knesset, do Sinédrio, para poder até mesmo prender pessoas que julgasse que estariam contrariando a Torá. Então vemos que não era uma pessoa qualquer, uma pessoa que foi bem instruída por Gamaliel. Gamaliel foi um dos maiores pensadores da sua época, um filósofo reconhecido pela comunidade judaica, e ele foi o mentor de Shaul. Então Shaul sabia o que estava fazendo quando recebeu autorização de perseguir os primeiros Meshichim, os primeiros messiânicos. Mas agora, ele mesmo teve a sua própria experiência com o Eterno. Ele então entendeu quem era de fato Yeshua. Ele de fato experimentou em sua própria vida a comunicação com o Eterno, que fez com que ele entendesse que o que ele estava fazendo anteriormente estava equivocado. Ainda que ele tivesse grande conhecimento da Torá, toda a tradição, mas ele agia errado quando perseguia os Meshichim. Porém, ele agora realmente se embasou completamente na Torá e no Tanakh para justificar e explicar diante da comunidade de Israel que o Mashiach já era vindo. Nós vamos encontrar nos registros que nós lemos que uma boa parte da comunidade judaica reconhecia de fato Yeshua como Mashiach há cerca de quase 2000 anos atrás. Nesse tempo todo, nós vamos imaginar que aquelas pessoas que realmente conheciam a Torá, eles estavam completamente errados, que eles estavam, por acaso, recebendo uma influência dos goim? Não. Tudo que eles viviam era legitimamente judaico. E quanto mais eles compreenderam a mensagem de Yeshua, eu posso dizer que mais judaicos eles se tornavam. Começaram a deixar de lado coisas que não tinham nada a ver com a Torá, coisas que eram simplesmente tradição. Porém, ele entendendo aquilo que Moshe realmente transmitiu, que era a mensagem do Eterno, e o Eterno cuidando disto, pois nós sabemos muito bem pelas Escrituras que o Eterno nunca abandonou a humanidade. É por isso que ele acompanhou o ministério de Moshe para tirar o povo do Egito, agindo diretamente no meio do povo, ali realizando milagres, sinais, dando livramento, dando provisão, falando diretamente. O Eterno provou para o povo de Israel
que ele não era um Deus ausente e distante, mas um Deus presente e atuante. Então, nesta época já, obviamente que toda aquela experiência com Moshe já ficou para trás, mas nessa época estava mais uma geração experimentando realmente a manifestação do Eterno. E agora eles foram privilegiados, há 2000 anos atrás, de experimentarem eles mesmos o cumprimento das promessas do Eterno. Se tem uma coisa que eu posso considerar como um privilégio, é quando uma geração experimenta o cumprimento das coisas que o Eterno disse que ia fazer. Então, nesta época, ainda que no que diz respeito à história de Israel, foi uma época difícil, uma época de sofrimento. A dominação estrangeira em Israel trazia grande desconforto, bastante problema para Israel. O governo romano governava com a mão forte. O povo de Israel não tinha a sua liberdade nem administrativa, não tinha um rei, não tinha como tomar as decisões senão as que fossem subordinadas à instrução de César. Mas seja como for, aquela geração viu o cumprimento da vinda do Mashiach, que cumpriu tudo aquilo que o Eterno havia prometido. E agora já são passados quase 2000 anos, como eu disse. Porém, preste bem atenção. Nós, nesse instante, podemos também ter certeza que somos testemunhas do cumprimento da vontade do Eterno para a humanidade. Mas, acima de tudo, nós somos testemunhas do que o Eterno realiza em nossa vida. Da mesma maneira que ele se manifestou com Shaul, se manifestou com as comunidades, nas sinagogas, em várias localidades em Jerusalém, em toda a Galut, todos os locais onde havia comunidade judaica, onde o Mashiach foi anunciado, muitos tiveram a mesma experiência pessoal, uma experiência de cumprimento da palavra do Eterno. E hoje nós estamos vendo coisas maravilhosas, coisas que também poderemos classificar até mesmo como terríveis. E virão coisas ainda em cumprimento de tudo que o Eterno disse que iria fazer. Nós estamos vendo o mundo em ebulição. Tantas coisas acontecendo, nos ameaçando, mas uma coisa que é importante é saber que o Eterno estende a nós uma mão de paz, uma mão de apoio, de segurança, onde podemos realmente nos garantir e sentirmos-nos seguros, sentirmos-nos realmente apoiados e orientados. Uma coisa muito desagradável quando alguém se sente desorientado, não sabe o que fazer, mas o nosso Deus é misericordioso e nos ama muito. E é por isso que Yeshua é tão importante para nós. Sem Yeshua, continuamos na expectativa de coisas que poderão ou não acontecer, sem reconhecer que o Mashiach já veio, não vemos perspectivas de vinda do Mashiach, porque não há mais como se cumprirem certas coisas que a Torá afirma a respeito do Mashiach. Hoje em dia, não há como o Mashiach nascer em Bethlehem. Hoje em dia, não há como se cumprir muitas coisas. Muitas pessoas que foram ditas Mashiach nunca estiveram em Israel, nunca colocaram os pés na terra, muito menos nasceram em Bethlehem. E sabemos que estas coisas são características do Mashiach. Então saiba que ele já veio. Ele cumpriu tudo o que o Eterno queria naquele propósito e garantiu que ele vai voltar para terminar de cumprir tudo mais o que ainda falta. Mas o mais importante no que diz respeito a nós como indivíduos, ele já fez. Ele foi pendurado no madeiro pelos gentios, pelos goim. Ele foi levantado no madeiro para ali morrer, acusado injustamente, mas para que se cumprisse o propósito do Eterno. Sim, Shaul reconhece isto. As autoridades não o reconheceram. Por que não reconheceram? Porque o Eterno não queria realmente que eles reconhecessem.
para que ele pudesse ser acusado de maneira injusta, que pudesse ser executado sendo inocente. Isso tudo era necessário. Então, o importante é quem creu. Quem creu realmente foi beneficiado. Shaul passou a crer e foi beneficiado. Aí começou a ser perseguido. Isso é benefício? Sim, o benefício principal foi do relacionamento dele com o Eterno. Antes, quando ele estava reconhecido pelas autoridades do Sinédrio, ele estava bem entre os homens, mas estava mal com o Eterno. Quando ele percebeu isso e se voltou para o Eterno, ele agora se voltou contra aqueles que antes o admiravam e apoiavam. Bem, saiba que se você reconhecer Yeshua na sua vida, você vai ser realmente abençoado. Você vai experimentar coisas muito especiais que vêm sendo experimentada por muitas pessoas há milênios. O que é reconhecer o nosso Deus como muito próximo de nós. E essa proximidade só se consegue através de Yeshua. Porque ele anunciou, e dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Yeshua é o único caminho para chegarmos ao Eterno, não há outro. Saiba que é isso que a Torá nos ensina. Assim, receba esta palavra e seja abençoado, é o que eu desejo, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Amém.